Olá pessoal, aqui é o professor Strauss Michalski e a gente vai começar a nossa aula 3 aqui do curso de Engenharia de Software. Então, na aula passada a gente falou bastante sobre os processos de software, né, dos processos de desenvolvimento de software, falou do modelo cascata, do modelo incremental. E aí na aula de hoje a gente vai falar bastante sobre a parte de gestão de projetos. Então, sempre que a gente falar de projeto, a gente vai falar de escopo, né? E o escopo, a definição de escopo é a finalidade, o alvo, o intento que foi estabelecido como meta final. O escopo é o objetivo que se pretende atingir. É sinônimo de fim, propósito ou desígnio, né? Então, dentro do gerenciamento de projetos, a gente vai lidar com o escopo sendo a soma total de todos os produtos do projeto, seus requisitos e características, né? Então, quando a gente falar aqui de escopo dentro dessa linguagem de gerenciamento de projetos, o que a gente vai estar falando é da soma total, né, de tudo que a gente vai desenvolver para dentro de um projeto, né? E então, além de escopo, a gente vai lidar muito com uma outra palavra, que é requisito, certo? Alguém de vocês aí já escutou a palavra requisito, né? Os requisitos de softwares são as funções, objetivos, propriedades, restrições que o sistema deve possuir para satisfazer contratos, padrões ou especificações de acordo com os usuários. Então é muito importante a gente entender aqui que a gente está falando isso de acordo com o usuário, né? Então a gente sempre que falar que a gente vai fazer o levantamento de requisitos, a gente tem que entender que a gente vai ter essa conversa com um usuário ou alguém que entenda muito bem como que é o sistema que a gente vai desenvolver, né? Porque aqui a gente está falando agora no desenvolvimento de um sistema, né? Então, na hora que a gente vai falar dos requisitos, a gente tem que pensar nessas pessoas que vão estar envolvidas no uso do sistema, né? Porque nada melhor do que explicar o que ela precisa, né? Sendo que ela vai usar. Então, na hora que a gente fala de requisito, a gente vai pensar nessas propriedades, objetivos, funções e restrições, ok? E aí os requisitos a gente tem duas características, né? A gente tem dois tipos de requisitos, os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais. Os requisitos funcionais, eles vão referir, né, ao que o sistema deve fazer, ou seja, né, as funções e informações desse nosso sistema. Ele vai representar, né, todo o conjunto de entrada, seu comportamento, a saída. Ou seja, ele vai falar de cálculo, de lógica de trabalho, manipulação e processamento de dados. Já o requisito não funcional, eles vão ser referentes, né, a critérios que vão qualificar os requisitos funcionais. Aí a gente vai começar a falar de critérios que podem ser de qualidade do software, requisito de performance, de usabilidade, de confiabilidade ou de robustez do sistema, né? Então, enquanto a gente fala de um requisito funcional, como, por exemplo, o cadastro de usuário, né? O sistema deve permitir o cadastro de um usuário a partir da entrada de nome, CPF e endereço, por exemplo. A gente está falando isso daqui é um requisito funcional, né? A gente entende aqui que a gente estava descrevendo uma funcionalidade desse nosso sistema. Agora, um requisito não funcional seria, por exemplo, que o nosso cadastro demore no máximo, sei lá, 0,2 milissegundos para ser salvo, certo? Então a gente está falando aqui de performance, né? Ou então usabilidade. Esse cadastro de usuário ele deve estar acessível e para a pessoa com uma idade mais avançada, né? Ou então com problema de visão, ou uma pessoa que não tem conhecimentos de informática. Então a gente vai começar a explicar aqui, né, características do usuário. Então a gente vai falar sobre usabilidade, acessibilidade, certo? Então, quando a gente fala que um requisito funcional ele vai ser uma funcionalidade, né, o nome deixa isso bem claro. O requisito não funcional, às vezes ele vai vir falar de restrições, né, ou de alguns critérios que essas funcionalidades elas devem aderir, tá
tá certo? Então essa daqui é a diferença que a gente tem entre requisito funcional e não funcional. Então a gente falou de escopo e de requisitos. Mas na hora que a gente vai desenvolver o nosso software, a gente tem mais coisa envolvida, né? A gente não vai trabalhar só com esses requisitos. Então aqui ele mostra, né, o que a gente chama de triângulo de restrições. Esse triângulo de restrição ele vai mostrar quais são as restrições que um gerente de projeto, uma pessoa que está trabalhando com o projeto, ela vai ter durante o trabalho dela dentro desse projeto. Então a gente tem aqui que o custo, o tempo e o escopo são três características que influenciam a qualidade do nosso projeto. Então a gente representa isso como um triângulo, porque se eu alterar o meu escopo, ou o meu tempo, ou o meu custo, o formato do meu triângulo ele vai ser alterado, né? Então, por exemplo, se eu quiser diminuir muito o custo, diminuir muito o tempo e aumentar muito o escopo do meu projeto, na hora que a gente mexer no tamanho dessas arestas desse triângulo, a gente vai perceber que ele não vai fechar muito bem, né? Então a gente não consegue forçar, vamos dizer assim, um formato desse triângulo. Ele tem um formato natural. Então toda vez que eu aumento o meu escopo, né? Lembrando que o escopo é o conjunto de funcionalidades ali que eu estou trabalhando. Então toda vez que eu aumento o meu escopo, por exemplo, eu vou ter uma alteração no custo e no tempo do meu projeto, certo? E por que a qualidade está aqui dentro? Se a gente parar para pensar, essa qualidade ela está diretamente ligada a essas outras três características. Então, se eu pensar assim também, que eu quero forçar esse formato de um triângulo de um formato diferente, eu vou ter a minha qualidade diretamente afetada. Então, se a gente for pensar assim, né, a qualidade como uma característica que eu posso mensurar e escolher ela, qual que é o nível de qualidade que meu projeto vai ter, a gente vai perceber que, na verdade, esse triângulo de restrições, ele não é bem representado como um triângulo, né? Porque a qualidade nem sempre ela é só um resultado das outras ações que tem dentro do meu projeto, né? Eu posso pensar na qualidade como uma característica específica que eu posso mensurar. Por exemplo, eu posso comprar um produto original ou eu posso comprar uma cópia de segunda linha desse produto, né? Então, na hora que eu estou comprando a segunda linha, eu estou abrindo mão de um pouco de qualidade normalmente, né? Então, se eu for considerar essa qualidade como uma característica, a gente vai perceber que, então, ao invés de lidar com um triângulo, a gente está falando de um quadrilátero, né? Então, aqui eu tenho uma representação, né? Onde a gente tem uma característica a mais, a qualidade. Então aqui eu posso lidar com a qualidade do meu projeto sendo algo mensurável que eu posso definir, né? Isso daqui ele representa um pouco mais a realidade. Então aqui eu posso alterar cada item desse, né? E eu vou ter aí a configuração final do meu projeto. Só que se eu for parar para pensar, o nosso projeto tem muitos outros fatores, né, muitas outras características que vão afetar diretamente o nosso projeto. Então, isso daqui a gente está trabalhando com simplificações, né, mas se eu for pensar de verdade, eu tenho várias e várias características, né, que vão afetar diretamente o meu projeto. O escopo, que nem a gente já falou, as aquisições, os custos, a parte de RH, o prazo, as comunicações, a qualidade e os riscos. A aula de hoje a gente vai terminar falando de riscos, então daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre eles, mas então a gente percebe que as características, né, tudo que envolve o nosso projeto, que vai definir a qualidade, o escopo, o custo, são N fatores que uma pessoa que esteja envolvida aí no desenvolvimento desse projeto, ela tem que estar atenta.
Então, na hora que a gente fala do gerente de projeto, a gente fala aí que a gente está trabalhando num projeto, a gente tem que estar ciente que a gente vai trabalhar com todas essas características e a gente vai ter que gerenciar elas para a gente conseguir terminar nosso projeto dentro do custo e do prazo pré-estabelecido, com a qualidade e o escopo que a gente definiu, né? Então, vocês percebem aí que custo, prazo, escopo e qualidade são sempre o foco aí do que a gente quer trabalhar. Os outros, eles são apresentações, né, do que afeta o nosso projeto, e aqui é uma simplificação do que a gente tem na realidade. Se a gente parar para pensar, são bem mais do que essas 8. Ok? Então, a gente falou aí do nosso escopo, dos requisitos, e a gente falou aí de algumas abstrações de como a gente trabalhar no nosso projeto. E a gente percebeu também que os riscos, eles são partes, né, envolvidas direto no resultado de um projeto que a gente está desenvolvendo, né? Então, mas o que é a definição de risco? A gente pode entender o risco, né, como algo que a gente preferiria que não acontecesse dentro do nosso projeto, né? Então, o risco, a gente vai trabalhar um pouco aqui agora sobre o gerenciamento de risco, e ele pode comprometer o projeto, o software e a organização, né? Um risco que compromete um projeto é um risco que ele vai atrapalhar só aquele projeto em que a gente está trabalhando, né? E não afeta muito mais que isso. Um risco que compromete o software, ele vai comprometer um nível acima, né, do que só o projeto que está sendo desenvolvido dentro daquele software. E um risco que compromete a organização é o risco de um nível bem maior, que pode, né, comprometer toda a organização em que eu estou trabalhando. Então, a gente tem que saber mensurar, né, qual é o tipo de comprometimento que esse risco ele pode acarretar. Então, a gente tem aqui também alguns tipos de risco, né? A gente tem risco de projeto, risco de produto e risco de negócio. O risco de projeto, ele vai afetar o cronograma e o recurso do projeto. Ele vai apresentar uma perda por exemplo, o que a gente tem aqui é a perda de um projetista experiente. O risco de produto, ele vai afetar a qualidade, né, do produto e o desempenho do software que está sendo desenvolvido. Ele, por exemplo, é a falha de um componente comprado que afeta o desempenho de todo o sistema. E o risco de negócio, ele vai afetar a organização que desenvolveu ou que adquire o software, né? Então, ele, por exemplo, aqui de um risco de negócio é um concorrente que introduz um novo produto, né? A gente vai ter a queda nas vendas desse novo produto. E é importante ressaltar que esses riscos se sobrepõem, né? Um risco de negócio, ele pode também ser um risco de produto. Um risco de produto, ele pode afetar o negócio, o projeto e por assim vai. Ok? E aí aqui a gente tem mais alguns exemplos de riscos, né? Por exemplo, aqui a gente tem o risco de rotatividade do pessoal, né? Funcionários experientes deixam a equipe, ele vai afetar, né, o nosso projeto. Aqui outro risco, indisponibilidade de hardware, né? O hardware que a gente precisa no projeto, ele não vai ser entregue no prazo. Então a gente está falando aqui de um risco que vai afetar o nosso projeto. Agora, um risco de mudança nos requisitos. Ele, por exemplo, um número maior de alterações do que o previsto. Então, o nosso projeto ele teve muitas alterações. Isso daqui ele vai afetar o projeto e, dependendo, ele pode afetar o produto, né? Aí agora vamos pensar ali um risco que afeta mais coisa, né? Vamos pensar ali, no nível maior, que afeta o negócio, concorrência do produto, né? O produto concorrente aparece no mercado. Isso vai afetar o nosso negócio, certo? Então, quando a gente vai trabalhar com os riscos, é muito importante a gente conseguir entender a que nível que ele vai afetar, né? Se ele vai afetar o meu projeto, o meu produto ou o meu negócio, tá certo? Ou se ele vai afetar os três ou alguma coisa
entre isso, certinho? E por que a gente tem que entender, né, o que é esse risco, qual que é o tipo de atividade que ele vai afetar, né? Porque a gente precisa fazer o gerenciamento desses riscos. Aqui a gente está falando da parte de gerência de projeto e a gente tem que estar ciente, né, do que ele pode afetar, né, e quais são as ações, né, que a gente precisa trabalhar com esse risco. Então, para isso, a gente vai trabalhar com esse processo de gerenciamento de riscos. Na apostila, a gente tem isso aqui um pouquinho mais aprofundado. A gente está passando aqui um pouco por cima do assunto, né? Na aula de revisão, a gente vai voltar um pouquinho mais sobre essa parte de risco, mas que a gente vai entender que são 4, né, atividades básicas que a gente tem aí dentro do gerenciamento de riscos, né? A gente tem a identificação, a análise, planejamento e monitoramento. Então, sempre que eu estiver trabalhando dentro de um projeto, né, como um gerente de projeto, ou então mesmo como um membro da equipe de desenvolvimento, a gente tem que estar envolvido todo nesse processo de gerenciamento de riscos. Então, a identificação do risco, a gente vai identificar, né, quais são os riscos que vão afetar o projeto, o produto e o negócio. Depois a gente vai analisar, né, a gente vai analisar a probabilidade e as consequências desse risco. A gente vai fazer o planejamento, né, a gente vai planejar como que a gente vai enfrentar esses riscos para poder minimizar esses efeitos. E por último, a gente vai monitorar, a gente vai passar a avaliar regularmente como que esses riscos e os planos que a gente tem para poder trabalhar com esses riscos. E sempre a gente vai atualizar isso quando necessário, tá certo? Então esse daqui é o processo que a gente utiliza para gerenciamento de riscos, certo? Ele é composto desses 4 estágios. E na aula de revisão a gente vai voltar aqui nesse assunto. Quem quiser entender um pouquinho mais, lá na apostila ele está um pouquinho mais detalhado, tá certo? Então a aula de hoje era isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, né, pode procurar a gente aí no fórum, mandar e-mail, certinho, que nem eu falei, na apostila a gente tem isso tudo um pouquinho mais detalhado. E é isso aí. Qualquer dúvida, procura a gente. Tá certo? Um abração e até mais. Tchau, tchau.